William entrou. William enviou uma solicitação. Bom, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui à live do coletivo com a nossa querida Linda Bustani. E nós estamos esperando que ela entre aqui na nossa live. Nós vamos falar de coisas muito boas sobre piano, vamos falar sobre a história dessa grande pianista que é um ícone do nosso piano brasileiro. Vamos falar também sobre a sua história de formação, vamos falar sobre essa relação tão próxima que ela tem com os pianistas aqui de Vitória e também com os seus alunos. Então, eu queria dar boa noite a todos que estão entrando, Luan, a Dalgisa. Tá lá com ela. Vai, Helenísio. Que bom que você veio, querido, participar dessa live. Oi, Olha ela aí. Oi, querida. Ei, querida. Viu? Deu certo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo agora. Como é que você está? Tudo jóia? Tudo Como é que perfeito. está o Rio? Rio tá mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Muita confusão, muita Meu confusão. amor, a saudade é grande, viu? Muito grande. A gente se fala sempre, mas a saudade não passa. Tatiana, muito obrigada. Tatiana, entrou, linda. Querida, entrou. Beijo, querida. Você tá bem? Tudo certo? Tá tudo ótimo. Quando eu vejo vocês, estou com vocês, eu sempre fico feliz. Que bom, gente. A gente fica feliz de ver vocês aqui. Ah, eu estou trabalhando. Fale. Isso é importante, né? Mesmo que à distância, mesmo que de outra forma, a gente está trabalhando, a gente não está deixando a peteca cair. Isso é muito importante. Eu tenho que manter os meus alunos ativos, né? Porque depois que acabar tudo isso, eles têm que estar nos trinques, né? Para poder tocar muito, ter muito repertório, e tá todo mundo Aquela ali. palavra que nos persegue, qual é? Disciplina. Disciplina. É a palavra que nos persegue. Mas tem que ter disciplina para tudo, né? Tudo. Para tudo. A disciplina de fazer exercícios, a disciplina de estudar, de manter a sua rotina durante o dia, né? Todo dia é um dia, fazer uma coisa diferente cada dia. Então, para mim, já estou entrando no 3º mês de isolamento, né? Então, eu tenho muita atividade, eu gosto de ficar em casa e fico sempre descobrindo algumas coisas e também quero planejar meu aniversário de 70 anos ano que vem. Então, eu também estou nesse projeto aí. Estamos juntos. E aí me deu vontade de estudar um concerto que eu nunca toquei, mas sempre gostaria de ter tocado. E eu acho que agora é o momento, né, de curtição, começar a namorar o segundo de Brahms. Então, maravilha. Vamos ver. Nós estamos em namoro, sabe? Estamos namorando. Um bom casamento começa assim, né, linda? A gente começa a namorar, aliás, que hoje vai indo. Já que hoje é o Dia dos Namorados, né? Beijos para todos os namorados. Eu sou minha própria namorada. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. É bom ter alguém. Amor, fala. A gente está hoje fazendo essa live pelo coletivo, Coletivo das Artes, e tem muitas pessoas que estão entrando aqui na live e não conhecem você de perto como nós conhecemos, não conhecem seu trabalho, não conhecem a sua formação, e são pessoas que precisam ser inspiradas a manter essa rotina de trabalho, ser inspiradas a estudar, né? Então, eu posso pedir para você falar um pouquinho dessa sua formação, de como é que foi a sua formação com Estrela, depois o seu contato com Antônio Guedes Barbosa,
Você pode falar um pouquinho disso para a gente, depois a ida para a Rússia? Tá, A posso gente falar? sabe a sua biografia, mas a gente quer ouvir de você. Claro. Eu, como todos, nem todos sabem isso, mas eu nasci no território de Rondônia. Pois é, Rondônia. Pouca gente vem de lá, mas nós somos eu e meu irmão, somos os filhos de Rondônia, né? E temos o maior orgulho. E depois, meu irmão, que é mais velho que eu, descobriu o piano ainda em Rondônia, era o território do Guaporé, né? E ele descobriu o piano, eu era bem pequena, e somente quando nós viemos para o Rio de Janeiro, que meu pai era tipo médico sem fronteiras hoje, né? Que seria hoje Médico Sem Fronteiras, ele era médico do projeto Rondon, né? E ele achou que a gente estava precisando de uma educação mais adequada e viemos para o Rio, para Niterói, onde meus avós já estavam em Niterói, e foi aí que nós começamos a estudar com uma professora chamada Wanda de Oliveira. Eu era pequena, ainda tinha 5 anos, e ele já era mais velho, ele tinha 11, e comecei aquela coisa bem infantil, mas eu sempre via meu irmão ali como uma referência, né, para mim. E como é até hoje. E ela, em algum momento, ela foi teve muita sabedoria, porque ela avisou a minha mãe que nós teríamos que ser melhor aproveitados, porque ela já tinha dado tudo que ela podia dar. Eu acho isso de uma generosidade fantástica. Aliás, pessoas muito generosas sempre me cercaram. Eu, eu tenho certeza, né? Isso foi uma coisa maravilhosa na minha vida. E ela disse para procurar o professor Estrela, que morava no Rio de Janeiro. Então, minha mãe procurou, marcou uma entrevista, que principalmente seria para o meu irmão, que era mais velho, super, hiper talentoso. E lá, nessa entrevista, ele aceitou prontamente o meu irmão, e isso eu já tinha uns 8 anos. Minha mãe falou assim: Ah, tem a menina aqui. Aí ele virou-se para a mamãe e falou assim: Eu não pego criança. E aí eu olhei assim, fiquei triste porque eu tinha aprontado uma música para tocar para ele, né? E aí ele disse: Ah, tá bom, senta e toca. Assim mesmo, senta e toca. E aí acho que ele gostou e falou: Ó, eu vou experimentar a menina durante um mês. Se ela der certo, eu continuo com ela. E aí se foram 10 anos, né? E ficamos juntos. Em algum momento, meu irmão, com 18, ele resolveu parar esse sonho e seguir a carreira diplomática. E eu continuei. Quer dizer, eu nunca tive um momento em que eu dissesse assim: ah, eu quero ser pianista, né? Porque também eu gostava demais de balé. Eu tinha, por coincidência, uma professora russa de balé. Era meu destino, né? Moscou. E eu ficava em dúvida se eu queria balé, se eu queria piano, mas aí eu vi que eu não tinha muito a minha, vamos dizer, aquela minha, o talento, né, para o corpo, tudo que precisava para bailarina. Eu disse, não, não tenho esse corpo, não tenho. Eu acho que eu vou seguir ao piano. E aí assim foi, e as coisas foram assim caminhando de uma maneira muito natural, nunca fui forçada a nada. Eu mesma sentava e estudava. Estrela sempre foi uma pessoa extremamente rígida. E ele, nesse momento, ele tinha um aluno que muito especial para a vida do Estrela, que era o grande aluno dele, que ele tinha assim, paixão por ele, que era o Antônio Guedes Barbosa.
que nessa época tinha os seus 17 anos, por aí. E aí eu passei para as mãos do Antônio como é, assistente do Estrela. E foi então que ele me deu toda a parte técnica que eu passo para vocês, né? Tudo eu passo para vocês. Foi o Antônio, juntamente com o Estrela, né? Faziam essa dobradinha. O Estrela, eu tinha 2 aulas por semana, quer dizer, uma aula com o Antônio, uma aula com o Estrela. Ainda tinha aula com a Esther Clear, que foi uma famosa professora, né? Incrível, ela também, compositora. E, eu vinha de Niterói, atravessava a barca, e na barca eu estudava do colégio, ou almoçava na barca que minha mãe levava. E assim as coisas foram acontecendo, os concertos foram acontecendo, os concursos, é, concurso da Bahia, concurso Lourenço Fernandes, que eu fiz o concurso ainda garota, e eu me lembro que eu tirei segundo lugar, a Sônia Vieira, muito querida, pianista também, muito querida, amiga minha, tirou primeiro. E, e a vida foi acontecendo naturalmente. Eu tinha minhas aulas na escola e sempre estava atenta, fugia do colégio para poder estudar para os concursos. As minhas colegas me ajudavam a fugir do colégio para poder fazer, estudar. Era muito engraçado nessa época. Engraçado, hoje se fala muito de bullying, né? Eu nunca tive esse problema de bullying, né? Minhas colegas eram sempre assim. Eu tinha que faltar às aulas, porque como é que eu ia estudar para os concursos, né? Então, isso foi de maneira assim muito legal, sempre muito saudável, né? Eu tive uma vida muito saudável de infância de adolescência mesmo, né? E em dado momento eu fui, o Estrela quis que eu fosse para Portugal, para o concurso Viana da Mota, que era internacional, e tudo bem, para mim era uma diversão, né? Eu sempre mantive um espírito muito, muito de criança. Eu acho que isso faz parte da minha personalidade. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança de 69 anos, vocês que sabem, né? E, e nesse momento eu passei na primeira prova, eram 4 provas. Eu passei na primeira, quando eu nem pensava em passar na primeira, né? E nesse momento o meu professor, o Antônio Guedes, estava no concurso participando. E aí você imagina o meu choque quando eu soube que só eu que passei como brasileiro. Tinha outros brasileiros. E aí eu falei, aí Antônio, eu vou me embora, quero voltar para o Brasil. Ele falou assim, que? Você está doida? Eu vou ficar aqui com você e vou estudar com você para o concurso. Eu vou te ajudar a chegar até a última prova. E assim foi, né? Meu querido e generoso professor, que ficou comigo durante todas as provas, até eu chegar no final, tocando 2 concertos, né? Eu toquei o quarto de Beethoven e o primeiro de Prokofiev, e cheguei dos 12 finalistas, eu fiquei em 8º lugar, coisa que para mim era uma coisa totalmente inesperada. E só mesmo com a ajuda do Antônio que eu pude ficar lá, porque eu era uma criança, imatura, nunca tinha saído do Brasil, e eu fui para fazer a vontade, na verdade, do Estrela. Mas ele bem que sabia o que ele estava fazendo, né? Estrela sempre soube, né? Sempre soube. E eu voltei. Nesse concurso veio um russo que estava na banca e pegou um intérprete e falou com minha mãe e comigo
que queria me dar uma bolsa de estudos em Moscou. Aí eu olhei bem para ele e falei, o quê? Moscou? Deus que me livre. A minha mãe, como? Não, ela ainda nem acabou a escola. Não, porque imagina. Eu falei assim, eu não vou deixar o meu pai. Eu tenho meu pai, eu não vou deixar meu pai, não vou viajar. Voltei para o Brasil, muito satisfeita, né, obviamente. O tempo passou, eu fiz concurso da Guanabara, aqui que estava selecionando os brasileiros para fazer o concurso internacional daqui. Então, eu fui selecionada. Nesse momento, até o Arnaldo Cohen estava comigo. Nós dois fomos selecionados, mas ele não quis fazer. Então, eu fui sozinha. E eu fiquei em terceiro lugar. Nesse momento desse concurso, meu pai foi internado com um câncer no cérebro. E ele chegou até a assistir a alguns momentos que nessa época na rádio passava, né? Todas as provas estavam passando pelo rádio, pela Rádio MEC. E ele chegou até a ouvir o último concerto, que foi o concerto de Brahms. E logo depois ele morreu. E eu tinha ganho nesse concurso uma bolsa para Florença, desse professor italiano que estava na banca. E aí eu disse, não tem como eu ir para... Não tem como eu ir para Florença. E nesse momento, o meu irmão, que estava diplomata, tinha acabado de entrar na carreira, ele pediu Moscou como poder ajudar a família, que aqui ele não ia poder ajudar a família, e pediu que a gente fosse para Moscou. E foi dado, ele sabia por que ele queria Moscou, ele queria que eu fosse estudar lá, na verdade. Então, foi dado esse posto para ele ainda era jovem, terceiro secretário, e fomos todos para Moscou. Meu pai morreu em outubro e em janeiro já estava lá. Você imagina a mudança que foi para uma menina de 17 anos, né? Deixar todos os amigos, o país, mudar de temperatura, aqui estava 40 acima e lá estava 40 abaixo. Mas eu cheguei e muito perdida, né? Em tão pouco tempo, eu estava num lugar onde eu jurei que eu nunca iria, né? 2 anos antes, eu disse, não vou deixar meu pai. Então, você veja o que é a vida, né? Como a vida foi me levando nesse sentido, né? Que eu tinha que ir para lá. Era um momento que eu tinha que ir para lá. Então, foi pedido uma bolsa para eu ingressar no conservatório, e essa bolsa demorou muito, e como o Arthur Moreira Lima estava lá, nessa época, ele me deu algumas aulas para que eu mantivesse o ritmo, né? E finalmente marcaram essa... Acho que isso, você voltou agora. Nesse dia, só um minuto, nesse dia o Arthur foi comigo para a prova. E ele disse, Linda, vou fazer o seguinte, não vai me fazer passar vergonha. Nunca mais esqueci disso. Nunca, não vai me fazer passar vergonha. E tudo bem. Entrei numa sala de concertos, assim, do conservatório, né? Chamada Malizal, que é a sala pequena dentro do conservatório. E lá eles me fizeram tocar 3 horas seguidas, tudo aquilo que eu tinha para tocar. Eu acabava, eles diziam mais alguma coisa, acabava mais coisa, acabava mais coisa. E sempre tendo que tocar. Até que finalmente eu pude acabar, né? E aí depois veio um senhor e perguntou assim para mim, Linda,
você não se lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, eu sou aquele professor lá do Viana da Mota que falou que eu ia te dar uma bolsa de estudos, você se lembra? Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que ele estivesse no júri, né, que fosse fazer a seleção. E então eu engrenei com ele, o Yakov Zak, e aí começou realmente uma vida só de sacrifícios, né? Porque, Foi um choque de realidade, né, Lili? nossa, eu achava que eu era a cocada, né? A rainha da cocada, né? Imagina, eu, linda, garota, né? Aqui eu já tinha uma carreira, né? E achei que eu era o máximo. Ilusão minha, né? Porque aquelas pessoas lá tocavam que era uma coisa, né? Eu tive que realmente baixar minha crista, ficar quietinha, me colocar humilde e começar a pensar no como eu ia fazer, né, para vencer e aparecer nessa estrutura que era o Conservatório Tchaikovsky. Nesse momento, o Estrela chamou da Geórgia Tbilisi uma assistente, que era novinha também, e que falava francês, falava alemão, falava espanhol, falava tudo. E ela entrou como assistente dele e eu fui a primeira aluna dela. E ela se chama Elisô Virsaladze. Foi aí nosso primeiro contato e ficamos para sempre juntas. E eu percebi, aí o que eu fiz? Bem, eu vou assistir os outros para ver o que eles têm de positivo, o que tem negativo, e vou fazer um balanço disso. Então, o que eu descobri? Eu descobri que eles eram muito talentosos, mas que não estudavam. Eles tinham preguiça. Porque o russo, ele adora beber, ele adora se encontrar. Então, era tudo malandro. Mas com uma facilidade muito grande. Você pensa que só tinha malandro? Você só tem malandro aí? Tem não. Tem muito malandro. Em Moscou também. Então, aí eu descobri o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou... Primeiro, eles não estudam muito. Eu vou estudar 12 horas por dia. E aí comecei, 12 horas por dia. O que eu percebi? Não pode repetir erro. Se a Elisô ou o Zac mandava consertar uma coisa, eu tinha que consertar imediatamente e não repetir os erros, porque os outros repetiam. Então, diante da Elisô, eu tinha que aparecer de alguma forma. Então, comecei a estudar 12 horas por dia, não repetir os erros, levar aulas sempre impecáveis. E tenho que dizer que eu tinha 3 aulas por semana, segunda, quarta e domingo. 2 com a Elisô Domingo. e sábado também. Quando ela viajava, a gente trocava de coisa. E era assim, você tinha que aprontar uma coisa de segunda para quarta, de quarta para sábado ou domingo, era assim. Ela você não tinha desculpa, né? E eu sempre era assim, eu tinha que ficar ali, né, 12 horas, era impossível, eu tinha um repertório gigantesco para fazer, decorar, fazer um monte de coisa, e eu tinha que ficar ali, disse assim, eu vou conseguir chamar atenção de alguma forma, né? E aí ela começou a perceber que eu estudava de verdade, não era brincadeira, não, né? E ela começou, eu vi que ela começava a me dar mais atenção. E aí, à medida que ela dava mais atenção, mais eu estudava. Mas aí eu consegui chamar bem a atenção dela. Aí ela já me tratava diferente. Aí eu disse: estou conseguindo. Mas eu tenho que dizer uma coisa
É, tem que te dizer uma coisa, que ninguém nos ouça. Eu uma vez, que ninguém nos ouça, só nós duas, tá? Fala aqui no meu ouvido, ali. Um dia eu estava tão cansada e eu ia para a aula da Elissô. E aí eu não tive uma semana muito boa e olha só o que a gente fala, né? Ah, por isso que eu sei todas as coisas de aluno. Eu, eu, eu sempre ia de ônibus para o conservatório. Aí eu cheguei e falei assim: Oi, Elissô, eu sinto tanto, mas eu estava no ônibus e o ônibus deu uma freada e eu machuquei a minha mão. Mentira, mentira. E por isso que hoje eu não vou tocar lá muito bem. Você veja só que coisa, né? Ninguém ouviu isso, tá? Fica um segredo aqui para o túmulo. O segredo é de nós todos. É por isso que tudo sabe quando a gente tenta Por isso que eu embolar, quando a sei, gente tenta porque enrolar. todas aquelas, como é que se diz? Aquelas desculpas, ah, tudo eu já conheço, tudo quanto é desculpa. Então, Eu já passei por isso. mas eu tinha essa determinação, acho que é meu, era de criança, é de criança, né? Uma disciplina, ninguém me mandava estudar. é, eu fiz tanta coisa, eu fiz Aliança Francesa, eu estudava balé, eu estudava, era tanta coisa, eu tinha 3 professores, mas eu tinha o que levava, né, era a minha disciplina e que eu tanto passo para os meninos, né? Não adianta você ter talento, né? O talento eu não fiz nada para receber, né? O cara lá de cima botou umas umas coisinhas na minha cabeça assim, eu nasci com essas estrelinhas na cabeça, que ele achou que eu podia aproveitar, né? Esse talento, mas eu não fiz nada para esse talento, eu ganhei de graça, né? Então, o principal é o que você vai fazer com ele. Esse é o mais importante. O que você vai fazer com esse talento? E eu tive uma ajuda, proteção, generosidade de pessoas que quiseram e viram que eu, além do talento, eu não fui uma menina prodígio. Não fui, não fui. Eu fui uma menina especial, com uma sensibilidade muito grande, né? E que sentia a música de uma maneira diferente, né? Então, era isso que o Estrela acho que viu. Eu não tinha dedos, eu tive que ralar muito para obter uma técnica, porque eu tinha a mão pequena. Então, eu tive que ralar muito, por isso que eu tenho condições de passar para vocês e também entender qual é a dificuldade que vocês passam quando não conseguem fazer tal e tal passagem, eu vejo, eu avalio, eu ensino a vocês a como resolver aquela pendência. Então, eu acho que por isso, porque eu passei passo a passo muito, muito difícil mesmo, é que eu posso hoje trabalhar as minhas dificuldades, porque essas dificuldades, para quem não nasceu pronto, né? Tem pessoas que nascem prontas, né? Marta, né? Todos esses nascem prontos. Eles nascem com aquilo. E eles nunca tiveram que trabalhar muito, né? Porque eles têm aquilo tão naturalmente, que para eles não entendem como é que a gente tem dificuldade, né? Então, como a gente não nasce pronto, acho que o talento vem como uma dádiva que você aproveita, né? Ou vai ser cobrado, né? Você jogou fora, eu te dei isso, né? Esse presente, né? É, essa purpurina que quando você nasceu, eu botei no seu ser, né? Como é que você vai desperdiçar isso, né? E
isso que foi crescendo, esse entendimento com o piano, né? Sempre trabalhando as minhas dificuldades e trabalho até hoje. Não pensem que eu estou pronta porque eu tenho 69 anos, eu posso tocar qualquer coisa. Não, não achem, não. Eu continuo. Nós somos testemunhas disso, né? De que você trabalha muito duro até hoje, que você tem uma disciplina quase que monástica para poder fazer as coisas que você Sim, faz. Né? e eu sempre Linda, digo. deixa eu fazer uma pergunta. Hã? Uma curiosidade. Você acha que existe muita diferença das reações que você tinha dos seus alunos, dos métodos que usavam para estudar, da forma como o aluno se comportava para estudar há 20, 30 anos atrás do que agora? O aluno de 20 anos atrás é diferente do aluno agora? Tem grande diferença, sim. Uma das diferenças é que, bom, eu comecei a dar aula aos 28 anos. Eu tenho 68, então são 40 anos. Naquela época, a minha primeira geração, os pais ficavam muito orgulhosos de ter os alunos pianistas que poderiam fazer uma carreira de músico. Isso era um orgulho para a família. E eles tinham condições, né, de bancar o filho ou a filha, bancar para que eles só trabalhassem, só estudassem. Eles bancavam. Então, todo mundo tinha 8, 9 horas por dia para estudar, porque era só isso que eles tinham. E eram eles tinham tempo suficiente para fazer isso. Então, eles realmente se empenhavam, e todos da primeira geração, todos estão fora, todos hoje têm carreira, e isso era. Eu brigava e continuo brigava com o chicote mesmo. Não pense que o chicote é atual, o chicote já era naquela época. Mas eles tinham mais possibilidades, eles tinham mais tempo para ficar e estudar só aquilo. Então, a diferença de hoje é que as pessoas, os pais, não têm mais condições. E os alunos, eles têm que trabalhar, eles têm que se virar para ganhar o tostão, né? Para poder sobreviver. E eles têm pouco tempo de trabalho. Eles têm, às vezes, no máximo 2 horas, 3 horas, no máximo, assim, estourando. E, às vezes, fim de semana. Né? Hoje é uma adolescência, né, que tem muito mais dificuldade porque você precisa dessas horas. Precisa, realmente você precisa. Porque o repertório que você tem que fazer é um repertório muito difícil e que precisa do seu trabalho. Né? Então, hoje, essa é a diferença. A diferença de talento não mudou, tá? Continua tendo a mesma quantidade de talentos. O que mudou foi que as pessoas hoje não estão querendo muito mais seguir a carreira de músico. Antigamente era um ideal, né? Era assim, eu quero ser músico, eu quero ser pianista. Era um ideal. Mas a dificuldade da carreira, ela veio sendo cruel, né? E verdadeira para os músicos, qualquer área, tá? Mas os pianistas viram que... E o pianista é um músico que tem muito mais possibilidades, né? Porque ele é um instrumento mais difícil, mas todo mundo depende dele. Cantores, todos os instrumentos dependem muito do piano. Então, a gente tem essa vantagem. Nem todos podem chegar a um estrelato, mas isso são muito poucos. Isso assim, né? Assim, um estrelato que você fique na concorrência é muito difícil lá fora, porque exatamente os japoneses, por exemplo, os russos, eles pagam para eles estudarem enquanto eles for, né? E
hoje já é muito difícil, mas você tem dentro do piano, você tem tanta coisa para fazer, né? Com o mestrado, com o doutorado, você mesma é a chefona aí, entendeu? E toca, você está aí estudando, com um pouquinho de chicote, mas está estudando. Então, mas você tem outros caminhos que o piano oferece, né? É não desistir. Isso aí é com o ideal e cada um que sente o que quer fazer, a paixão que você sente, não só pela música, mas pelo instrumento. Então, os talentos estão aí. Resta saber se eles vão ser aproveitados e reconhecidos. Quando eu digo para eles, você tem talento, só te resta paciência, disciplina. Vocês vão ter tudo. E você sabe disso, né? Paciência e disciplina. Posso fazer uma pergunta minha particular, curiosa para você? Claro. Eu tive a grande oportunidade de ouvir você fazer o concerto de Tchaikovsky aqui há muitos anos atrás, quando eu estava começando na orquestra como violoncelista. E me impressionou tanto a sua, não só a sua interpretação, mas a sua potência pianística, né? Porque você tem uma capacidade técnica muito grande, muito forte. Então, eu me lembro que eu ficava sentada exatamente olhando para você no violoncelo, você na minha frente, né? E eu me lembro que o chão quicava com os acordes que você dava. E muito tempo depois que nós começamos a estreitar esses nossos relacionamentos de você vir aqui, essa nossa aventura capixaba, eu tive a oportunidade de ir ao Rio para te ouvir lá no Municipal tocando o Tchaikovsky. Como é que começou a sua relação com o concerto de Tchaikovsky? Olha, a relação com o concerto de Tchaikovsky, ela veio, claro, de Moscou, né? Porque eu tive que fazer, eu fiz o concurso, o concurso Tchaikovsky, com muita honra, mas não passei para a última. Mas tudo bem, também eu não sou muito pianista de concurso, não. Mas eu fiz provas muito legais. E para fazer o concurso, tinha que ter 2 concertos. 1 ou 2 de Tchaikovsky, né? E um concerto de livre escolha. E aí foi então que eu comecei a estudar o Tchaikovsky, e aí foi paixão, paixão, paixão. Direta, né? E é o concerto, na verdade, que eu mais toquei na vida, foi o concerto de Tchaikovsky. E foi nesse momento, né, que eu conheci o que era Tchaikovsky, que era o concerto perfeito, né, era o concerto mais pianístico e que mostrava tudo que um pianista precisa ter, né? O virtuosismo, a sensibilidade, a musicalidade, a paixão de Tchaikovsky, né? Aí que eu vi que era realmente um concerto muito especial, que já era muito conhecido, mas ninguém mesmo que tocava, né? Porque era muito conhecido, né? Então eu disse, não, ninguém sabe o que é concerto de Tchaikovsky, realmente, só quando você estuda ele. Você tem que estudar para saber. Realmente, que concerto maravilhoso. E foi paixão, paixão mesmo. Eu me lembro que quando eu ouvi você aqui, eu comprei 3 partituras no sonho de poder tocar. Querida, você acha que para essa nossa geração hoje, que às vezes desenvolve esse interesse, esse amor pelo piano, às vezes um pouco mais tarde, às vezes ele desenvolve esse interesse por aprender a tocar piano lá pelo final da adolescência, ou às vezes até mais tarde do que isso, e de alguma forma é colocado na cabeça desse aluno que ele não pode aprender a tocar piano. Você concorda com isso? Claro que não.
claro que não. E vocês tiveram, na verdade, a presença de um aluno meu, Gabriel, né, que fez uma live com a gente, e ele foi um caso, assim, incrível. Ele começou, veio para mim com 18 anos. Não sabia tocar nada, assim. Mão ótima, mas tudo desconjuntado. Começamos a fazer o trabalho técnico, e eu fui vendo, engraçado, eu fui vendo no Gabriel aquilo que eu via, né? Que a Elisô deve ter visto em mim. Aquela, durante 5 anos, ele nunca faltou a uma aula ou chegou atrasado. E agora, 6 anos. Estudava, né? Como? Ele nunca repetia erros. Ele era ali, naquela. Já estudava alemão naquela época. E ele conseguiu, foi para Karlsruhe, fez o mestrado, passou para o mestrado em Karlsruhe e está lá. Ele hoje tem 24 anos. Você veja, 6 anos de piano, ele já está na Alemanha, fazendo o mestrado dele, está feliz da vida, fala alemão como ninguém, e esse é um exemplo. Eu tive um exemplo de um senhor de 70 anos que pediu para aprender piano. Eu disse, tá bom, vamos fazer a tabela, vamos fazer o trabalho técnico. Ele falou, eu topo. Ele fez todo o trabalho e tocou. Tocava, fazia estudo de Chopin. Então, é tudo, né, do momento que você... Primeiro que ninguém... Agora, você imagina, o Gabriel, com 18, imagina se ele tivesse tido a chance de ter começado lá 12 anos, 13 anos, por aí, né? Então, mas não importa a idade, não importa. Né? Importa o ideal que você tem para atingir, um objetivo a atingir. Né? O que você quer fazer no teu futuro? Né? É com isso que você quer passar o resto da tua vida? Né? A gente às vezes pergunta para um namorado assim, será que é com Que ele que eu quero... casamento é esse? Né? É um casamento. Né? É um casamento. O piano é um casamento. Né? É com ele que eu quero passar o resto da minha vida. Eu quero, porque a gente no casamento está sempre trabalhando a relação, né? Você está sempre trabalhando a relação. E no caso do piano é a mesma coisa. Você sabe que eu tenho um ritual, que toda vez que eu vou estudar um compositor, eu boto a partitura na frente, junto as minhas mãos e peço licença. Faço o gesto de juntar as mãos e peço licença a ele para que eu, humildemente, seja uma intérprete da música colossal que ele escreveu. Porque é uma questão de respeito, né? É um respeito que a gente tem por aqueles que fizeram essas maravilhas para a gente tocar. Então, quando eu comecei a estudar o Brahms e sempre ouvi aquilo, eu baixei a minha cabeça, pedi licença, e quando eu comecei a tocar aquela melodia que eu sempre conhecia e sempre via tocar, eu comecei a chorar, porque de tanta emoção de poder estar tocando aquilo, né, que ele fez com tanta maestria e tão são os deuses, né? São as pessoas, os espíritos especiais. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho uma relação com o piano, que é essa relação que eu trabalho sempre ele. Né? Senão, não vale a pena. E eu tenho que sair melhor dessa pandemia. Né? Eu tenho que fazer meu segundo de Brahms, eu tenho que estar melhor Nós fisicamente. todos.
Eu tenho que estar melhor fisicamente, eu tenho que estar com meus dedos melhores, entende? Então, eu estou fazendo estudo Chopin, estou fazendo tudo para melhorar. Nós todos temos que sair melhor, né, querida? Nós É, todos temos que sair disso um pouquinho melhores. Pediram para você explicar aqui brevemente a tabela. Será que dá? tá, acho que dá. É, é melhor quando a gente tem a possibilidade de mostrar ao vivo, né? Porque assim eu posso explicar melhor, né? Mas vou tentar explicar. O primeiro item da tabela se chama dobramento. O que é dobrar? Para que serve o dobramento? Ele serve para você assimilar, você vai repetindo duas notas, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, mi, ou mi, fá, mi, fá. Você vai repetindo de dois em dois. E isso serve para, primeiro de tudo, quando você pega uma partitura, você tem que fazer uma avaliação, de dedilhado, tá? Rever os dedilhados, quando você está lendo, primeiro você dá uma geral de mãos juntas, para você treinar a primeira vista, depois você separa as mãos e começa a trabalhar a parte de dedilhados, porque você não pode começar a tabela se você não tiver com o dedilhado já resolvido, tá? Então, mãos direita separada, mão esquerda separada. Resolveu o dedilhado? Então, vamos à tabela. Você faz o dobramento, que é a parte da assimilação das notas e a assimilação do dedilhado. Número 2, dobramento com ritmos. Aí você para na primeira, tá, 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 tá. E ao contrário, tá, 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 sempre repetindo de dois em dois. Depois vamos para o terceiro item, que eu acho o item mais importante, que é a parte da progressão. O que é progressão? Você bota entre parênteses, célula. Então, se você me diz assim, Linda, essa passagem aqui eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo resolver. O que é? Primeira checagem. Você checa se você está com o dedilhado correto. Muitas vezes o dedilhado não está ajudando. Quando não é dedilhado, é trabalho. Então, depois de você dobrar, fazer tudo, o terceiro você vai ver exatamente onde é que você erra. Então, vamos dizer que você errou na nota Mi, tá? Aí você vê a nota anterior ao Mi e depois do Mi. Então, aí você achou a célula. Ou seja, você achou o problema, que o problema está sendo nesse ponto, né? Esse ponto que está dando problema. Não adianta você ficar repetindo 10 vezes, que eu chamo o estudo burro, né? Porque se você não descobre qual é o problema que está ali para você resolver, não adianta ficar repetindo. Então, você achou exatamente o problema. E aí você trabalha, toca, vamos dizer, dó, mi, sol. Então você repete, dó, mi, sol, aí você vê o que está. É o polegar que não está passando? Ah, era o polegar que não estava passando. O que eu estou fazendo de errado nesse movimento? E quem não sabe, o polegar é uma das coisas, né, que não dá para falar hoje. Então, depois você começa, achou a célula, vai começar a progressão, que é aí você começa, dó, mi, sol, você começa sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, si. E você vai expandindo aquela célula até chegar o compasso completo da situação. E aí você vai vendo, aí que você vai repetir, porque você já achou o problema, já consertou o problema, e aí você já pode cumprir aquele compasso inteiro. Essa Linda, progressão. Oi.
Querida, provavelmente a live vai cair, porque essa live ela tem uma duração de 57 minutos, Uhum, né? uhum. Então, ela vai cair, mas a gente vai entrar de novo, viu, Tá bom. pessoal? Então, a gente vai seguir com a live em outro bloco. Então, se ela cair, é só a gente entrar de novo. Tudo bem, linda? Ok, querida, ok. E a gente tem mais perguntas para você. Como Tá, nós sabemos da sua generosidade, nós queremos fazer muitas mais, tá tá bom, bom? tá bom. Mas aí, logo, a gente, Achou a assim que a live célula? cair, Tá, a no gente repito. começa de novo. Mas eu queria dizer que a Daiane disse aqui que a tabela fez milagres na vida dela e na minha também, né? E possibilitou uma organização de estudo muito mais séria, que a gente Uhum. vai falar depois, tá? Quando a Querida, gente voltar no segundo olha, o William bloco. está dizendo para eu entrar na minha página e cabe mais gente. O que que é isso? Eu não sei, Eu ele também teria não que me sei. explicar. É, ele disse: Linda, entra na sua página que cabe mais gente. Acho que tá a gente querendo entrar e não consegue. É porque tem muita gente, linda, tem realmente muita gente querendo ouvir você falar. É, eu não Então, sei o se que que você é puder isso. entrar na sua página do Instagram, pela sua página do Instagram, a gente vai conseguir muito mais gente para ouvir seus conselhos. Aí, o que que Conselhos eu faço? O que muito, eu muito faço? importantes, Eu aperto tá naquela bom? carinha Quando a minha? gente voltar na live, você entra pela sua, Ah, pela tá minha? bom? Ah, tá, tá. Vou, vou, Pelo vou, seu Instagram. Não é isso, William, que você quer dizer? Diga para mim, querido. vou te ligar quando der o intervalo. Ele disse. William, nosso assistente técnico. Esse menino é mais jovem. Mas A é, gente vai te chamar. A tá gente bom. vai te chamar. Olha, para deixar você refletindo, né? O que eu gostaria de conversar com você no próximo bloco? Como é que está sendo esse movimento de encontros online, aulas online, essa coisa que para você poderia até um momento ser atípica e para nós está tendo que ser típica, né? Porque a gente está se encontrando Isso, assim toda sexta-feira, né? isso, E você já começou a marcar as suas aulas normalmente isso. online para poder trabalhar com os alunos. Aí a gente quer conversar com você sobre essas questões em particular, tá bom? Tá No bom, querido. segundo bloco, Tá ok, tá? ok, Então, tá. quem está com a gente, permanece com a gente para o segundo bloco dessa live. Quem está chegando agora, a gente está fazendo uma live muito interessante, muito linda, com muita generosidade, mostrando a humildade de um ícone do piano brasileiro diante da música. E aí nós vamos falar de coisas que vão nos interessar ainda mais para esse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente precisa se conectar de todas as formas para não ficarmos isolados, não é isso, Lina? Ah, eu não Porque estou estamos isolados isolada. em nossas casas, mas Eu tô, eu tô aqui presente o tempo todo com vocês. O o tempo tempo todo. todo. Não desgarro. E nem a gente, você. Lina! É isso aí. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Já está indo para o final. Aí logo a gente vai iniciar o segundo bloco, tá? Pelo meu, Logo, logo vai iniciar o segundo bloco. pelo meu Instagram, né? Pelo seu Instagram. Tá, Aí eu acho que mais pessoas vão poder assistir, tá, tá? tá, ok. Olha, isso está dizendo que essa live é histórica. E é mesmo. Gracinha. É o tal negócio, né? Eu tenho que fazer uma live que possa ajudar, né? Ajudando, Mas você a já... contando, ajudando a dizer das minhas dificuldades também em relação à carreira, ao piano, né? Que todo mundo sabe que eu toco, todo mundo já meio me conhece, né? Não preciso contar. Eu tenho que mostrar o quanto de dificuldade eu também tive, que não foi só assim, flores, né? Que maravilha, né? Carreira. Não, até porque eu não tive uma carreira, quer dizer, tive uma meia carreira internacional, mas
por coisas pessoais, eu não pude continuar. Por razões pessoais, eu não pude continuar. Mas isso não me fez mais feliz, não. Eu estou muito bem onde eu estou. E eu acho que esse era o meu destino mesmo, estar aqui de volta e fazer o que eu faço, né? Minha carreira sem meus alunos não existiria, né? Que eles que completam a minha carreira, eles que completam tudo, né? Sem eles. E você nos completa. É isso, querida. Eu quero contar, quero que as pessoas perguntem, né, que as dificuldades, porque que elas sentem, né? Como é que é? Porque eu passei por todas as dificuldades. Isso é muito importante, né? Que elas digam da dificuldade. Não adianta, é assim, eu fazer masterclass, muitos professores dão masterclass, etc, etc. Eu não gosto muito, não, de fazer masterclass, porque às vezes eu quero dizer tanta coisa que não é só me dizer, entrar o aluno, você tem 20 minutos para o próximo. Aí diz, olha, faz assim, faz forte aqui e acabou. Não, não funciona para mim. Para mim não funciona esse tipo de trabalho e não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Então eu prefiro minha aula mesmo, onde eu posso falar, onde eu posso fazer tudo, né, que precisa dizer para ajudar de alguma forma, sair diferente, né, que a pessoa leve alguma coisa para fazer do seu dia a dia no piano, porque o dia a dia no piano é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil, não. É assim, muitas vezes vocês acham que eu quero toda hora estar no piano? Claro que não, né? Claro que não. Não sou maluca, né? Eu tenho dificuldades muitas vezes. E agora, por exemplo, que todos os meus concertos foram cancelados, então é difícil. Se é difícil para mim, imagina para vocês, né? Mas é como se fosse assim, você tem que ir para lá. Depois que eu sento, aí depois não sinto mais nada, né? Aí vou, engreno, não quero mais sair. Mas até chegar lá, né? E a preguiça? Não, eu tenho que fazer isso. É, é muito difícil. É muito difícil, sim. Chegar até o piano, você tem que ter muita força de vontade. Né? É E verdade. não é? Você sabe o quão é difícil. Você é professora, você tem que lidar, você é da FAMES, você tem que lidar com tanta coisa agradável e desagradável. Então, Com tudo, certeza. não é? E você ainda tem que chegar em casa, lépida fogueira, e dizer assim, eu vou para o piano. É difícil? É muito difícil. Né? Depois de um dia exaustivo, dando aula, ver as coisas burocráticas, as pessoas não ajudando, né? Sempre piorando a situação, né? Que se elas podem piorar, por que, que elas vão melhorar? Né? Então, a gente vê. Porque o povo é assim, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, é, não estão ali para ajudar e nem fazer benefícios, né? Então, isso é uma carga muito pesada. Mas eu acho que você consegue, sim. Porque você é guerreira. Nós temos que ser guerreiros e guerreiras. Porque, assim como você trabalha, os outros trabalham, né? E tem que estar ali para o piano, mesmo com uma exaustão. Mas você vai lá, senta, bota a tua cadeira, recosta e começa. Na hora que começa, você já se empolga e vai, né? Então, isso aí é muito comum. Eu É isso também. aí. A Michelle está dizendo aqui que com 3 filhos é pior ainda. E depois você conta para ela a história de que você embalava os seus debaixo do piano com o pé, né? Eu E embalava eles, um pé ela era, também tem uma embalava, realidade assim. uai. E também eles brincavam embaixo do piano com os carrinhos, né? Aí vinha um, subia o carrinho assim pelo teclado e eu lá tocando. Subia o teclado e eu lá tocando. Ai, que lindo, filho, eu lá tocando. Ao vivo. Vai entrar o pessoal. Entra logo.
O Isla entrou. Isso aí, pessoal. Estamos voltando. Sara, a Linda explicou a tabela. Você conseguiu entender? Gustavo Rangel, Michela, bem-vinda, querida. Saudade de você. Gustavo Batista. Gisele. Ei, Tati, saudade da nossa conversa. Saudade também, querida. Bom, gente, a gente está aguardando a Linda entrar, né? A gente vai ver se ela consegue entrar aqui. Vamos chamar ela aqui. Ótimo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Muito bom que você esteja conosco. Entrei. Olha você aí de novo. Viu? Eu me atrapalhei todo. O William, me atrapalhei toda. Você não Entrei por trabalhou, aqui não. mesmo. Você está aqui. É assim mesmo. Essas coisas são assim mesmo. Mas do que eu estava falando, estava falando A gente estava falando dos filhos com os carrinhos em cima do teclado. Ah, isso é muito normal. Passava pela minha mão, isso eu estudando Tchaikovsky. Passava pela mão, que lindo filho! Aí voltava pela minha cabeça. E eu estudando Tchaikovsky, eu estudando as coisas. Mas é isso aí, fez parte da minha vida, né? Eu criei meus filhos sozinha e hoje eles estão ótimos, não me arrependo disso, né? Uma das razões de eu vir para o Brasil é porque eu fiquei grávida e é tudo como tinha que ser, tá? Eu acredito que essa é a história da minha vida, que tinha que criar, eles são ótimos, estão muito bem e eu sou uma pessoa feliz e já tenho tudo que eu quero da vida, tudo que eu quero. Se Deus quiser me dar mais algumas coisinhas, tudo bem. Mas estou falando da tabela, né? Você estava falando da tabela, você foi terminar a tabela. Então, eu parei ali na progressão, né? Vou repetir. Para fazer uma progressão, eu tenho que achar a célula. A célula é onde está, vamos chamar, da ferida. É onde está o problema. Aquele problema que você não está conseguindo resolver, você para. É como se te tira ele do eixo, do complemento ali, avalia aquilo, por que você está errando ali, você só pode conseguir consertar se você puder saber aonde está o problema. Né? Senão não vai conseguir, vai continuar aquele erro sendo repetido. Então não adianta, tem que descobrir onde é que está o problema. Né? Então, depois você pode fazer isso, a progressão é muito bom, por exemplo, quando você tem saltos, né, que você está errando, saltos em oitavas, você acha a célula, qual é, por exemplo, a oitava que você está errando. Né? O que está errando? Você está errando o Fá sustenido, aí você tem que vir uma oitava antes e uma depois, e aí você acha o seu problema. Então, aí depois você volta com aquele trecho para onde estava. E aí você vê se resolveu o problema. Uma vez que resolvido o problema, você continua. Isso é uma maneira inteligente de estudar. Não é ficar tocando milhões de vezes, porque a casa não aguenta, né? Graças a Deus, agora eu estou sozinha e posso tocar sozinha, não importuno ninguém. Então, vocês pensam que eu não faço isso? Que eu estou falando? Não. Imagina se eu não estou falando. O quarto item é o item quando, você já assimilou, você já viu o problema, já resolveu o problema, agora vamos botar ele para a passagem ser começar a pegar um pouco de velocidade. Então, aí você faz ritmos de 2, que eu chamo
pá, 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 pá. De 4, pá, 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 pá. Quando a coisa é muito rápida, você já vai pá, 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 né? Conforme a velocidade que você tem que atingir, você vai trabalhando. Uma vez feito isso, você começa a botar um metrônomo, tá? Que vai colocar, né, qual é a velocidade que você vai começar devagar. Devagar. Por favor, devagar. Uma coisa que é importante, porque aí você vai avaliando conforme o professor vai vendo, ele vai aumentando a velocidade. Se ele sentir que a coisa está indo fácil, ele vai aumentando. Aí entra o professor também para garantir isso, né? Que não, porque a ansiedade. Outro ponto. Você acha que eu, quando era jovem, não queria sair correndo? Tocar tudo rápido? Ah, queria. O Estrela me pegava pelo pé e falei: ah, é? Tá querendo correr? Vai fazer o lento torturoso. Vai fazer o lento torturoso. E alguns sabem não sabem o que é lento torturoso. O lento torturoso é aquela dó, ré, 1 minuto entre cada Dá nota. vontade de sair correndo. Na Você acha que eu primeira não nota. fazia? Ah, eu conheço tudo. A, a Cristina está dizendo, Estevão ama correr. Eu sei que ele ama correr. E eu estou aqui, ó, puxando a cabeça dele. E é aquele devagar. E os trailers me puxavam, ele me puxava e mandava. Ah, você quer correr? Então tá, vai fazer o. E eu obedecia. Aí se não obedecesse. Então, quando eu falo devagar, botar o metrônomo, é que você tem que criar uma intimidade com aquilo que você está realizando. Quanto mais íntimo você conhece a peça, é igual ao namoro, né? Você vai vivendo e vai conhecendo mais a pessoa, vai avaliando, e tudo isso você faz com a música. Você tem que saber como é que é isso, já entendendo musicalmente, por favor, entendam musicalmente, mesmo devagar, aquilo que está sendo tocado por vocês. Isso é importante, já ter uma avaliação musical de como é essa música, como é que é essa frase. Não pensem só na parte. Claro que tem uma parte aí que é mecânica, que precisa ser trabalhada, senão você não consegue fazer o que você quer, né? Não tem como você fazer essa avaliação. E aí você vai conquistando. Ah, isso aqui quer dizer assim, essa esquerda faz isso. Outra coisa, por favor, trabalhem sempre, toda a vida, até você pisar no palco, mãos separadas. Postura em mãos separadas, tá? Bom, para fechar esses 5 itens, tá uma mistura de chicote com romance. É isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Gostei dessa. É, depois disso, esses 5 itens, cada item desse, olha, isso é muito importante que eu vou falar. Cada dia, todo dia que você fizer um desses itens, tem que fazer de. Paulinha vai dizer, fazer de Olhos fechados. olhos fechados. Então você abre o olho, fecha o olho porque você terá que tocar esta música de olho fechado, totalmente fechado. Quem quiser, põe aquela máscara de avião, se quiser. Mas pode ajudar também. Mas A gente tem máscara agora, só subir a máscara. só subir, é isso. Porque você tem que saber, quer dizer, quando você tira o olhar, né, você só é para aumentar a questão auditiva sua, né? Quando você, por exemplo, você está ouvindo uma música, está sentada no sofá, você recosta a cabeça, qual é a primeira coisa que você faz? Você fecha o olho.
para sentir a música. E assim é com a gente. Se você quer sentir a música de verdade, fecha o olho, porque aí o seu ouvido, tudo que a gente perde, né, de um, como de uma, se você perde a visão, tudo aguça mais o ouvido. Sempre do cego, por exemplo, o que ele aguça mais é o ouvido, né? O tato também fica mais visível, vamos dizer. Então, senão os cegos não tocavam, né? Ele está pedindo para eu falar de respiração. Vou falar. É só para finalizar essa tabela. É importante essa tabela aí, quem pôde escrever, bote bem grande assim. Olho fechado e olho aberto. Olho fechado, olho aberto. Olho fechado, olho aberto. Mesmo que você comece a tocar devagar, tem que falar sobre o... Quando você for aumentar a velocidade, você tem que saber tocar depressa também, de olho fechado. Então, é importantíssimo que você comece devagar. E você vai ter cada vez mais intimidade. É quando a gente quer curtir aquele momento né, com o namorado, não é isso? Você fica naquele aconchego, você fecha o olho, não é? Fala sério. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, quem foi que me pediu para falar da respiração? O Ulisses pediu para falar sobre respiração. Quem? O Ulício? Ah, tá. Ulisses, Tá. Isso é pergunta muito de importante. cantor. Tá. É o seguinte, eu tenho alunos, a experiência com os alunos é muito grande, né? E eu já tive alunos, e deixa eu ver se eu tenho ainda. Não, eu não. Tenho alunos sim, que são extremamente presos, né? Que geralmente são pessoas muito tímidas. Aí você tem que ter uma avaliação meio psicológica do ser, né? Do aluno especificamente. Quando ele não consegue respirar porque ele está tão tenso, ele prende tanto o ombro, ele prende tanto o pescoço, que eu tenho esse exemplo de um aluno meu, não sei se o João ainda está aí. João de Portugal. Né? Ele foi um caso extremamente difícil, questão de ele não conseguir respirar, ele não, tudo muito preso. Então, o que acontece? O som sai batido, sai aquele som. Quando você toca um forte, por exemplo, se você está todo endurecido, o som vai para baixo, né? E a tampa do piano, quando ela está aberta, se você dá aquele som relaxado e solto, o som sobe. O som tem que passar para frente, não para baixo. Quando você está muito preso, o som sai batido, tá, como fosse uma, né? Quando você dá aquele acorde solto. Então, o que eu tinha que fazer com o João e com os outros? Eu tinha que, antes de sentar no piano, eu tinha que fazer um relaxamento com eles de respiração. Eles não respiram. Eles não respiram, por isso que eles ficam todos duros. E aí, quando eles sentavam no piano, eu começava a mexer com o ombro deles, mexia com a cabeça, e eu só dizia, continua a tocar. Olha, João entrou. João entrou e disse, sim, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Se lembra que a gente fazia ginástica, respirava, eu mexia com você, você estava tocando e eu mexia com seu ombro, eu mexia com essa cabeça e mandava você, mexia com seu cotovelo, mexia com a mão, e eu sempre dizia para você, tô aqui desde o início, aí tá. E depois, aí ele soltava, e quando eu via o pescoço estava todo duro, né? E aí eu ia fazendo esses exercícios, mandando ele respirar, porque sem isso não dá para você tocar. Acho que não dá para fazer nada, né? Se você não respira, né? Se você está tocando alguma coisa, está fazendo a sua tabela, está repetindo, fazendo qualquer coisa, você tem que respirar.
Senão, você não oxigena o seu cérebro e você tem uma apneia, né? E essa oxigenação não é só para o seu cérebro, né? São para os seus músculos. Eles têm que sentir, eles têm que relaxar. Se você não rachar o músculo, você endurece, endureceu, acabou. Você não consegue raciocinar, você não consegue, você tem uma parada que você não respira, e aí você erra, você não sabe nem onde você está. Você tem quase que um colapso, né? Que faz com que você entre, porque você não respira. Hoje eu tenho só, graças a Deus, só tenho um aluno que é o Vinícius. Não sei se o Vinícius aí, ele tem esse problema também de relaxamento, então ele é obrigado a fazer alongamentos antes de ir para o piano, vários alongamentos. O principal treino indicado para evitar. É isso aí. O corpo, exatamente. Porque na hora que você não relaxa e não respira, a sua mão trava, assim como a sua garganta trava, né? Trava tudo e você não consegue. O grande lance de trabalhar é você ter o domínio sobre os seus dedos. Você tem que dizer, esse dedo eu quero assim, eu quero cantar esse dedo. Ah, Vinícius está aí, ó. Tá vendo? Tô nessa luta. Vinícius, falei em você, viu? Porque ele tem que fazer alongamento. Ó, tá vendo? Essa turma tá aí. Tem que fazer alongamento. Eu tô lembrando ele daqui que tem que fazer alongamento e tem que respirar. Quando ele começou comigo, ele não conseguia, assim, era muito difícil para ele, muito. Mas a gente conseguiu, já estamos bem avançados, né? Ele já está, porque é o momento assim que ele tem que é só ele, né? Ele que tem que fazer isso. Eu posso orientar, mas é o dia a dia dele que ele tem que trabalhar. E sem isso ele não vai poder cumprir depois as etapas, né? Futuras. É isso aí, né, Vinícius? Tá rindo. Ele está rindo. Então, então, é isso. A respiração, por exemplo, antes de entrar, né, num palco, a gente tem que estar respirado. Ah, e um detalhe. Estou falando daquilo que é difícil, das dificuldades. Vocês acham que eu entro no palco linda e formosa? Assim, ai, que maravilha. Mentira. Não entro, não. Primeiro, antes de entrar, eu penso o seguinte: por que eu não fui ser funcionária pública? Bastava eu bater o meu ponto e não precisava estar aqui. Aí eu olho bem onde está a saída de emergência. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, aquela saída de emergência tá ali esperando por mim. Aí depois eu vou me acalmando, vou respirando. E aí na hora de entrar, eu falo com aquele cara lá de cima e, e digo assim, ó, vai entrando antes de mim, vai preparando o terreno, vai mandando todos os anjinhos para aquele piano, que eu tô entrando, tá? Eu vou entrar agora, mas vocês vão antes. Entre vocês primeiro. Aí eu dou aquele sorriso, né? Que na hora é meio mágico, né? Você entrando. E o legal é ver as pessoas, né? Que estão ali para curtir. O coração ainda bate muito forte, muito, muito forte. Mas depois, com o tempo, você vai se acalmando e vai curtindo, e vai curtindo. Aí algumas, desculpes, mas vocês são bem grandinhos, algumas cagadas a gente faz, né? Porque isso é muito normal. E para isso a gente é artista para deixar para lá e seguir. E eu agora, não era como antes, mas agora quando eu faço alguma cagada que eu estou tocando, aí eu começo a rir de mim mesma, né? De se cagou. Aí continuo, né? Então, é até a cara de pau. Para isso que a gente é artista, a gente inventa,
né? Porque não pense que ninguém erra. Não pense que a gente, na verdade, a gente fica muito mexida, né? O palco é uma coisa muito difícil, né? Para contar para vocês um outro, o, o Richter, aquele pianista Sviatoslav Richter, ele tinha pavor. Ele sabe como ele entrava? Era a mulher dele que empurrava ele para o palco. Ele não queria entrar, ela empurrava ele. Tinha verdadeiro horror, horror ao palco. Então, não são vocês, todo mundo sente a mesma coisa, cada um sente de uma maneira. Ah, mas tem uma coisa importante. O que você tem que entrar no palco 200% seguro, porque você vai perder 100. Então, não adianta estar com 100 que você vai perder 50. E aí a vaca tosse. Então, você tem que estar Você vai segura. fazer cagada. Por isso você faz esse trabalho louco de tabela, passa de trás para diante, faz mãos separadas, faz não sei o quê. Ou seja, sabe qual é o segredo do piano? É fazer tudo aquilo mais difícil do que a performance. Porque na hora que você estuda, você torna o estudo tão difícil, que na hora de performar, aquilo sai fácil. Essa é a ideia. Então, você tem que ter 200% estudado, tem que ter 200% na sua mão. Você vai perder 100. Então, isso é o segredo de quem, naturalmente... Agora, eu já vi gente, né, a minha amiga e maestrina, Lígia Madio, muito querida, ela vai dar até um live na segunda-feira, e ela foi reger a Marta no quarto de Beethoven. É o quarto de Beethoven ou o terceiro? Eu acho que é o terceiro, não sei. E a Marta não queria tocar. Não queria tocar, ela não gosta de tocar esse concerto. Olha, faz um drama. E a Lígia, mas Marta... eu esqueci de comer uma banana. Como uma banana antes de entrar no palco é bom, potássio. Evita a cãibra, que às vezes dá nas pernas. Mas voltando a Marta, ela também, ela vai empurrada, né? Então, é muito engraçado isso, né? Não se sintam comprometidos, mas aliviados, né? Que todos os grandes sentem a mesma coisa que vocês. Só que eles são os grandes, né? E estudam feito uns doidos. Então, 200%, ó, bota na cabeça, tem que estudar 200% para perder 100. Então, basicamente isso. Respiração. Liz falou muito bem. Foi bom você ter comentado isso, tá? Mais perguntas? Mais perguntas. Linda, a gente está vivendo esse momento atípico, né? E Uhum. nós que trazíamos você aqui para perto do nosso filho, para fazermos as nossas aulas, com esse grupo bom que você criou aqui, história de alunos, né? E que a gente fica andando com você na rotatória assim, né? Porque você não conhece. Agora nós estamos separados, você e nós. E a gente está tentando resolver esse problema, né? Fazendo os nossos encontros. Como é que isso tem sido para você? Olha, muito importante isso que você falou, porque com os jovens é muito fácil eles desanimarem, né? O Ulisses disse, a rotatória são as repetições da tabela? Não! Depois você conta. É muito bom, porque a gente sabe, a gente não é mais criança, mas a gente sabe que os jovens, eles desanimam assim, ó, no piscar de olhos, né? Acontece alguma coisa, eles desanimam, eles não têm mais vontade de estudar para quê, né?
E nós somos quase que fiscais, né? Eu e você, né? Somos fiscais desse povo todo. E uma maneira de fiscalização é o meu chicote, né? Você fica com chicote aí de Vitória e eu fico com chicote aqui do Rio de Janeiro. E o fato da gente se reunir nas sextas-feiras é lembrar, ó, eu estou aqui, tá? Estou aqui, estou estudando, viu? Eu estou estudando. E é importante isso para eles, que eles não se sintam isolados. Isso é muito importante. Talvez eles não tenham pensado nisso, mas a gente faz e eu estou fazendo, porque, linda, mostra o chicote. O chicote? Ah, tem que mostrar o gesto. Eu gosto depois. Depois você mostra. É, e, na verdade, o que a gente está para fazer é que eu levei um tempo, acho que 3 anos, acho que eu estou entrando no quarto, não é isso? Quarto ano aí. Eu comecei a construir uma turma, né, que hoje está sabendo fazer essas tabelas, essas coisas que já estão enturmadas nesse princípio de estudo, né? Então, eu não vou deixá-los sozinhos, né? Eu sei como é que eles são, e não vão desanimar, porque mesmo aqueles que não podem fazer aula, eu peço pelo menos para gravar, fazer um vídeo, que aí eu ouço e mando ver, né? Não vai fazer isso, vai fazer aquilo, o vídeo. Quer dizer, eu estou em todas as partes, seja no chicote, ao vivo, seja no vídeo que eu mando, que vocês mandam, aqueles que não podem fazer. Então, de toda forma, eu estou ali. Eu não vou abrir mão disso, desse trabalho que levou tempo para eu fazer. Então, eu cuido daquilo, eu sempre cuido das coisas que a gente conquista, né? Quando a gente conquista na vida as pessoas, a gente tem que cuidar delas. Esse é o princípio, não pode abandoná-las. E esse momento aí, para mim, é maravilhoso, porque não só eu me sinto produtiva, que eu tenho isso, eu quero me sentir também produtiva. É para mim também, né? Para eles e para mim, eu estou produzindo, eu estou vendo, eu não estou deixando eles pararem, eu não estou deixando eles se frustrarem, eles desanimarem, né? Eu tenho que ficar cuidando deles. Então, acho que é por aí. Você já voltou a dar suas aulas online normalmente, Normais, tá? normalmente, normal. Aqui no Rio também. A nossa tabelinha de horário já voltou a funcionar, graças a Deus. Isso! Só não vai ter os nossos almoços. Mas a gente pode fazer café virtual. Olha, aqui do meu lado tem um café, você poderia ter um café. Ah, A gente mas pode não fazer é café virtual igual. com a Não, Linda. não, eu queria ir comer aqueles camarões lá longe. Lembra? Como é que é o Lembro que nome eu daquilo? carreguei 90% para casa, mas a gente outro perdeu tudo. É isso. Na verdade, eu sinto muita falta, né? Eu sou uma canceriana que gosta de família, né? Que gosta de abraçar, gosta de muito carinho. Sinto muita falta do meu filho que está em Brasília. Eu não sei se ele entrou, se ele pôde entrar aí no Instagram. É, sinto muito a minha nora também, minha linda, minha outra filha. Sinto falta de vocês, que eu tinha aquele dia marcado. É divertir-se sair com a Linda. É, porque é onde é o que eu digo sempre, né? Eu continuo sendo uma criança. Aquela criança. Engraçado, né? Eu acho que é isso que me deixa animada, que fala besteira com vocês, né? E também na hora que tem que falar muito sério, é muito sério mesmo. É muito sério. Deus forte. Quer que eu conte aquela história do ovo?
Pode contar. Vou contar a história de ovo. Nas outras gerações, na terceira geração, eu tinha em cima do piano um ovo, aquele de como é que chama? Todo desenhado, de louça, aqueles ovos Aquele desenhados, que eu vi de de porcelana, isso, porcelana. que ficava ali em pé no piano. Aí a turma que entrava, eu vim descobrir depois de muitos anos. Ah, o Jefferson! Jefferson, querido! Esse foi meu aluno que foi para a Alemanha. Ele foi para a Alemanha e agora. Oh, oh. Ele foi para a Acho que eu Alemanha gostei muito. e agora ele entrou. Ele está no Sul. Acho que ele está no Sul agora. Ai, que lindo! Beijo, querido. É, e aí eu vim descobrir uns anos depois que aquele famoso ovo era assim, quando um não saía, virava o ovo, para dizer como eu estava, se eu estava boazinha ou não estava. Então, um entrava já sabia o meu humor. Então, isso ficou anos, eu nunca percebi, é claro, né? E só fui saber isso depois de muito tempo que eles faziam o jogo do. Eles viravam assim, quando eu não estava via, eles viravam o ovo. Então, para ver como é que estava meu humor. Essa aí, é isso aí. Oi, É isso querido. aí. O Jefferson, beijos, querido. Está em Curitiba lá. Viu, os É, pessoal? eu tô- Ai, meu Deus, que coisa linda. Tá vendo quanta gente entra? O Jefferson Quanta foi para. gente, quanta gente que te ama, né, linda? Porque a gente sabe que é muito difícil nesse meio a gente encontrar alguém que tenha tamanha generosidade. Você é uma pessoa de uma generosidade ímpar. Primeiro, porque você coloca o seu conhecimento para a gente completamente sem nenhuma restrição. Você é a generosidade em pessoa, em todos os sentidos, não só pianisticamente, né? Mas É. você acolhe cada um de nós no seu coraçãozinho, né? Então você cuida da gente, a gente recebe seus áudios, né? De mãe amorosa, de professora brava, e a gente adora todos os seus áudios, né? Depois a gente fala, vai correr pro piano, a Linda mandou áudio, eu tenho que correr pro piano. Ai, que coisa legal. Ah, Alice, eu me lembro disso, sim. Me lembro, me lembro. Ah, Tem com mais perguntas? certeza, Jefferson. O Jefferson, garoto, garoto, ó, eu falo, porque eles são sempre vão continuar sendo meus meninos, os meus garotos. Talentosíssimo, Jefferson. Talentosíssimo. Foi para a Alemanha. Mas com certeza, querido, você vai vir ao Rio para eu te abraçar também, quando a pandemia passar. Foi bom falar com você. Como é que. Linda, eu vou Ah, colocar o livro para falar com você um pouquinho. tá bom, querida. Querida, Oi, meu estou amor. aqui, estou aqui me deliciando e aprendendo muito com você, com essas tuas histórias maravilhosas, né? Esse é Eu o confesso que eu não queria conhecer o seu chicote só de longe, assim, só de só do longe. vídeo. Mas, É um gesto só, mas mas, diz tudo. mas tudo com o professor, tudo com o orientador tem que ter o chicote, a hora do chicote e a hora da cenoura. É Mas o isso. que eu queria dizer para você é que algumas coisas ficaram marcadas na minha memória. Eu lembro de ver teus filhos pequenos, você no Rio de Janeiro, morando ali no Flamengo, não sei se você ainda Isso. mora nesse mesmo bairro. Isso. E o meu querido amigo, Glauco Batista, era seu aluno nessa época. Glauco Ah, lá de Niterói. claro, Glauco, lindo, maravilhoso e talentosíssimo. E ele falava sempre das aulas com você, tanto do lado bom quanto do lado do chicote. Também falava. Ai, adoro ele. Adoro ele. Que talento. Meu Deus do céu, vocês não conheceram?
Um talento. E outra memória inesquecível para mim, que marcou assim profundamente já como artista dessa vez, foi quando você foi assistir a Salomé no Teatro Municipal do Rio e eu fiz o João Batista. E Isso. você chegou, e eu me lembro que você chegou no final, você foi lá na fila para falar com os artistas e você só me olhou e me abraçou. E aquilo me marcou profundamente. E eu queria fazer esse testemunho aqui. Eu vi Linda Bustani tocando vários concertos no Teatro Municipal do Rio. E eu tenho que homenagear você aqui. Porque uma artista, na sua altivez, com a sua importância, com a sua estatura, principalmente abordando os grandes compositores russos, que você faz tão bem. E quando você esteve ali, deu aquele abraço, eu recebia um presente incomensurável. Ai, Incomensurável. querida. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Às vezes não precisam palavras, né? Acho que palavras, em certos momentos, você não precisa dizer nada, né? A gente conhece as pessoas, eu conheço muitas pessoas pelo olhar, né? E quando eu olho, é muito importante, né? Se eu for falar, gasta, né? Aquele momento é, ele perde, né? Se você fala alguma coisa. Às vezes o olhar e um abraço vale mais que qualquer palavra para mim. Um abraço, Amo um beijo você, grande para querida. você. Te deixo novamente com a Paulinha aqui. Obrigada, Muito meu obrigado. amor. Vou deixar Obrigada, você querida. aqui com a minha querida Paulinha. Minha linda. Estou eu de volta, querida. Fala, amor. Sabe que uma coisa que mais me emocionou naquele concerto, além de você tocando a lógico, né? Porque isso aí a gente não precisa nem falar. Foi uma coisa que eu nunca vi em teatro nenhum, linda. Foi aquele senhor que se levantou, depois você até me contou o caso dele. Foi aquele senhor que se levantou, foi até a beirada do palco, ali no proscênio, te cumprimentou, ali mesmo, né, onde você estava. Aquilo me marcou profundamente, porque eu achei aquilo tão delicado, tão respeitoso, assim, uma admiração tão grande daquela pessoa vir e cumprimentar você ali. Isso foi uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Depois você me contou que a história dele, que ele parece que cuidava de alguém, eu não lembro direito, mas foi uma coisa que me marcou. Ah, tá Mas, entrando. querida, Ó, tá entrando a Roberta de São Paulo, outra aluna minha de São Paulo. Oi, Roberta. Oi, Beta. Como é que tá a filha? Ó, você vê, são muitas histórias. são muitas histórias. Oi, querida. O William também escreveu uma coisa que outro dia ele me disse assim: vou tirar um cochilo agora. Aí eu respondi: cochilo? Que cochilo o quê? Vai pro piano. Ele escreveu: que cochilo o quê? Vai pro piano. Não, eu não me esqueço, quando eram 11h da noite, eu te mandei o áudio do Rachmaninoff, e você mandou eu voltar para o piano, fazer de novo e gravar. Eu voltei, mandei para você. Você volta para lá e agora faz um lento torturoso. Eu voltei, mandei de novo, né? E aí já foi 1h da manhã. Minha querida, a gente tem que caminhar para o final, Ok, porque senão a querida. gente vai ter que abrir um terceiro bloco, né? Ok, querida. Não que a gente não queira abrir um terceiro bloco, mas a gente prefere deixar isso para uma outra oportunidade. Com né? certeza, querida. Perguntas mais fresquinhas. Eu não estou com o meu celular aqui para mostrar para o pessoal o chicote, mas eu queria mostrar para o pessoal o chicote. Mas, querida, queria te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente, em nome do coletivo, né, do Coletivo das Artes aqui de Vila Velha. A gente sabe da sua importância. Nós agradecemos profundamente ao William, que trouxe esse seu contato para nós, né, trouxe você para a nossa convivência. Isso foi um divisor de águas, acho que na vida de todos nós que estamos aqui acompanhando você, aqui do Espírito Santo. E
falo em meu nome particular, na minha vida pianística, você foi um divisor de águas. Estou dominando a minha disciplina e te agradeço imensamente pela sua generosidade, querida, pela sua generosidade como professora, pela sua generosidade em estar aqui conosco hoje, tá? Te agradeço muito. Paulinha, deixa eu só responder aqui o balesteiro. Oi, querido. Ele está perguntando quais as células mais difíceis que eu tenho estudado. Bom, foram várias, né? Uma delas foi o concerto para a mão esquerda de Prokofiev, tá? Aquilo foi extremamente difícil por conta do deslocamento do corpo, né, para uma mão só. E eu tive dificuldades físicas, tive que fazer uma fisioterapia para poder entrar na rotação da minha coluna, né? Isso foi muito difícil para mim. Teve o concerto Scriabin, que eu levei exatamente 1 ano para trabalhar. Ele foi muito difícil. Teve outro concerto também de Poulenc, enfim, um monte de coisa, né, que eu tive que fazer por céu, enfim, todas essas. Teve 1 ano trabalhando os Scriabin, que eu refiz, né, eu fiz adaptações no concerto, porque não tinha como eu tocar como ele tinha escrito, e Scriabin, ele escreve muito na contramão. Então, eu tive que fazer uma adaptação para ele e isso me levou muito tempo, mas consegui. Tá bom, querido? Beijos grandes. Tá, querida? Meu amor, então a Beijo. gente se despede, deixando um beijo enorme para você, com muita saudade. Nos vemos na semana que vem, né? Isso. E nós Com vamos o nos Alexandre, encontrar né? Com o Alexandre? com o Alexandre, isso. E Tá ótimo, aí querida. a gente vai. Eu ainda não confirmei com ele não, mas acho que vai dar tudo certo. Que bom. E Meninos, todos que estiveram aqui na live, olha, o meu coração com vocês, tá? Tá com vocês, o tá com nosso com vocês. você, querido. Com Um certeza. grande beijo. Fique com Deus, fique segura, tá? E continuemos nos falando. Mande áudio, mande áudio. Pode áudio deixar. seu para o chicote. E se o chicote tem cuide. que funcionar, não, linda. Pois é, se cuida, tá? Vai não. Não vai funcionar, não. Ele só funciona quando você está aqui. Tá, se cuida, amor. Beijo, querido. Fique com Deus. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco em nome do coletivo. Nós estaremos sempre aqui com essas lives. Sempre nos acompanhem no Instagram para acompanhar esse movimento que a gente está fazendo, um movimento cultural importante nesse momento, para a gente não ficar perdido na rotina. Não é isso, linda? É isso aí, estamos juntos. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo a todos. Muito obrigada, Tchau. agradecemos. Fiquem seguros. Bom final de semana a todos. Obrigada. Tchau, querida. Tchau, amor.